Ministério da Cultura e Águas do Brasil apresentam o primeiro Flipetrópolis. Arte, literatura, educação e liberdade. Parceria, Prefeitura de Petrópolis. Alô? Senhoras e senhores, boa tarde. Acho que todos me ouvem? Sim. Então, como parte da programação, nós vamos agora fazer uma pequena mesa, na ausência da mesa, mas vamos fazer uma pequena mediação sobre literatura, ideologias e crítica social. Então, dentro do espírito, né, temático da Flipetrópolis, achamos um tema bastante pertinente, né, para a gente falar do papel da literatura em relação ao seu poder enquanto arte, né, de ser também um veículo, obviamente, ideológico. Nós convidamos para esse bate-papo o escritor Gerson Vale, da Academia Petropolitana de Letras e da Academia Brasileira de Poesia, e o escritor Lúcio Gil, também da Academia Petropolitana de Letras e da Academia Brasileira de Poesia. Então, é um prazer, uma honra estar aqui entre os dois. Eu, inicialmente, com relação à questão da ideologia, eu me lembro que, ainda estudante na graduação, isso no século passado, lá no final dos anos 70 e nos anos 80, a gente falava em ideologia, havia um livro básico e absolutamente obrigatório, que é a ideologia da Marilena Chaui. Então, ali, naquele momento, a gente era, de certa forma, introduzido de uma forma mais acadêmica, né, ao conceito de ideologia, naqueles tempos ainda de abertura política, e da bela coleção Primeiros Passos, da Brasiliense, da qual nós somos ainda órfãos. Então, assim, a literatura, obviamente, até a ausência de ideologia, teoricamente, a literatura também se manifesta, né, e também com força ideológica. E eu lembro de um poema do Quintana, meu poeta favorito, que ele inveja, ele como poeta, ele fala assim, que ele gostaria de se expressar, que ele invejava os pintores que se expressam pela cor, os músicos se expressam pelo som, e as bailarinas, né, que se expressam pelo gestual, né, que ele, poeta, né, infelizmente, tinha que se expressar pobremente pela literatura. É óbvio, o poema, obviamente, não é assim, né, eu estou citando literalmente, mas, ainda assim, quer dizer, a gente, obviamente, entende que a literatura talvez seja, dentre as artes, né, quer dizer, o veículo talvez mais expressivamente direto, né, quer dizer, de um contato talvez mais orgânico, mais imediato, né, apenas uma opinião. Mas falar de literatura brasileira e falar em questão de ideologia, eu sempre falo para meus alunos, inicialmente de cara, que a nossa certidão de nascimento, né, a carta do achamento do Caminha, que não é só aquela folhinha que a gente imagina, né, é um belo diário de bordo e como deveria ser, ele, em dado momento, ele fala duas coisas que, de certa forma, são dois pilares, né, do interesse, do que vai acontecer e do que era a ideologia, né, daquela navegação, daquele propósito que, obviamente, a gente sabe hoje. E ele fala, em dado momento, assim, o que melhor se espera dessa terra, o que há de se fazer por essa terra, é plantar, que nela parece que tem muitas águas, é possível que haja muito retorno, alguma coisa assim, e evangelizar essa gente em relação aos índios. Então, ali já tinha os dois interesses que iam, na verdade, se enfrentar, né, naquele século ainda, e, na verdade, depois gerando a estética barroca, né, em função desse paradoxo, né, de razão e fé, e de dinheiro e fé, né, e religião. Mas, assim, ali ele já, impressionante, em duas frases, ele determina, né, o que será o nosso, qual era o propósito daquela empreitada, daquela viagem, daquele processo.
Eu chamo sempre atenção para isso, para a gente entender, quer dizer, que toda essa trajetória da literatura brasileira, ela sempre, obviamente, como qualquer literatura, marcada sempre por um aspecto ideológico. Logo em seguida, quer dizer, esses dois aspectos que o Caminha levanta na Carta do Achamento, eles vão, obviamente, se opor, né, na Contra-Reforma, ainda no século XVI, e geram o Barroco, né, a grande contradição barroca, né, as figuras agônicas do Barroco, né, todo o processo, né, de contradição, de paradoxo, antitético, né, que o Barroco traz. Em seguida, quer dizer, logo em seguida, no século seguinte, com o Iluminismo, a gente tem a retomada do neoclassicismo, e a gente vai ter o neoclassicismo no Brasil, né, negando o Barroco. O Iluminismo que, na verdade, gera os nossos conjurados, né, nossos inconfidentes, e boa parte deles eram escritores neoclássicos ou árcades, né? A própria Revolução Francesa depois vai nos legar o próprio romantismo, e aqui no Brasil, consequentemente, também. Então, quer dizer, toda uma trajetória, eu não vou me estender com isso, né? Gostaria de chegar até o século XX, falar um pouquinho, e quiçá o século XXI, né, com a pós-modernidade. Mas, só para a gente lembrar, quer dizer, que a gente não tem como dissociar, é impossível dissociar a literatura de uma ideologia, ou de algumas ideologias, né, como a gente provoca no título. Então, depois desse introito um pouco meio aula, meio colocação, eu queria convidar, então, inicialmente, o Gerson Vale para falar um pouquinho sobre o que ele nos preparou sobre literatura, ideologias e crítica social. Gerson, por favor. Obrigado, Marcelo. Parabéns, Marcelo, pela introdução sua, que já foi uma bela aula, não tem dúvida, como sempre, né? E boa tarde para todos. Desculpem que eu vou ler o meu texto, porque eu fui professor, mas não como o professor Leandro e o professor Marcelo, que estão na ativa. Eu sou um pouco mais velhinho que eles, então, o tempo que eu dava aula está muito distante, eu já não sei improvisar. E se eu começo a falar, me perco, e como todo velho, né? Então, já trago a coisa por escrita. Então, eu vou ler para você. Mas eu prometo ler de forma a não parecer que estou lendo. Procuro fazer isso. Me deram 20 minutos. Eu escrevi exatamente 20 minutos para falar sobre este assunto que o Marcelo deu a introdução. Para mim, não ter mesa é muito ruim, que eu tremo um pouco. Mas vamos ver se tudo dá certo. Segundo o mais novo membro da Academia Brasileira de Letras, Ailton Krenak, o jeito de adiar o fim do mundo é contando histórias. Cito: quando o sonho termina de ser contado, quem o escuta já pode pegar suas ferramentas e sair para as atividades do dia. O pescador, por ir pescar. O caçador, por ir caçar. E quem não tem nada a fazer, pode se recolher. Não há nenhum véu que o separa do cotidiano e o sonho emerge com maravilhosa clareza. Fim de citação. A civilização eurocêntrica trata separadamente de nós, seres humanos, e a natureza, como se não fôssemos nela integrados, agredindo-a por interesses econômicos. A agressão polui o universo. Por outro lado, cada povo segue tradições próprias, dentro de formas diferentes de construção de seus sonhos, e que devemos estar atentos a desvios impostos por interesses poderosos, criadores de injustiças. A diversidade cultural constrói caminhos de sonhos. Isto é poesia. E contá-la adia o fim do mundo, que está constatado pela reação do planeta ante seu uso indiscriminado para proveito imediatista. Contar histórias é abrir veredas, como nos revela Guimarães Rosa, em sua prosa poética. O ato da contação em si é poesia, independentemente da forma de fazê-lo. Poiesis, como chamavam os gregos, isto é, algo de nosso interior voltado à criação
pela imaginação e correlação sentida pelo mundo. O crescente perigo de extermínio em nossos campos e cidades, se tivesse uma coisa para apoiar, mas não tem. Tudo bem, vou tentar continuar assim. O crescente perigo de extermínio... pode ser que melhore, obrigado. O crescente perigo de extermínio em nossos campos e cidades nos coloca ante a fenomenologia da criação com uma perspectiva diferente de até bem pouco tempo. No final do século XIX, um artista da sensibilidade de Oscar Wilde podia ainda enganar-se ao encerrar o prefácio de seu romance O Retrato de Dorian Gray com a contradição contida na frase de efeito de que toda arte é inútil. Na verdade, esta literatura de choque ao leitor integrava a Inglaterra, que trouxe a industrialização poluente como modernidade, sempre a exigir novas afirmativas contraditórias ante a perplexidade de se viver um constante embate com o meio ambiente. Hoje, já não podemos nos iludir. Tem importância. Hoje já não podemos nos iludir. Urge nos voltarmos contra nossos suicídios por um mundo que se afaste de um fim e usarmos a literatura com nossos sonhos. Paulo Freire, que, buscando a compreensão do ato de ler o mundo particular em que se movia da infância, revive no texto que escreve a experiência vivida no momento em que ainda não lia. Cito: a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra, e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele. Fim de citação. O ato da leitura nos traz a percepção crítica, interpretação e reescrita. Daí eu poder afirmar que a literatura oral se repete na escrita, como significativa de tudo que nos cerca, possibilitando a reflexão sobre nosso próprio papel no mundo. O que está longe de ser inútil, sobretudo quando ameaçados pelo fim. A literatura, assim, é mostra do que somos. Por ela conseguimos reunir nossos conhecimentos e pesquisas. A psicologia, a sociologia, a história, a imaginação, de uma forma não sistêmica, mas reflexiva. Quando contextualizamos qualquer história, seja referente ao presente ou passado, entramos em alteridades que acabam por nos fazer melhor entender a nós mesmos. Isto já estava nos poemas de Homero, no teatro grego e sempre. Revivemos nossa possibilidade medieval no Decameron de Boccaccio, nossos sonhos anacrônicos do Don Quixote de Cervantes. Percebemos explorações injustas dos nobres e clérigos nas novelas de Voltaire. O formigamento citadino na burguesia do princípio de 1800 em Balzac. Os dramas mentais em Dostoiévski. Toda uma epopeia moderna existencial no Guerra e Paz de Tolstói, que em seu último período nos confronta com o desejo de não agressão, que influencia um Gandhi e aberturas sociais maiores. Machado de Assis descreve o Brasil insosso nas Memórias Póstumas de Brás Cubas, num personagem que nunca trabalhou na vida, vivendo confortavelmente de renda, numa sociedade escravocrata, e que, felizmente,
não transmite o legado da nossa miséria para ninguém. O quanto a literatura nos obriga a refletir para chegarmos aos elementos que nos constituem, abrindo caminhos para melhor nos entendermos. E sim, evitar o fim do mundo. A exposição dos poetas nos abre caminhos para as relações sociais, como temos de exemplo no nosso romantismo, no combate anti-escravista de um Castro Alves, ou no nosso modernismo, posições claras em livros de Drummond, como Sentimento do Mundo, A Rosa do Povo, José. João Cabral de Melo Neto chega a ser emblemático na posição social desses versos. Esta cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo. É a parte que te cabe neste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida. E a terra é a terra que querias ver dividida. Na década de 1970, em pleno regime ditatorial, surgiu uma geração de protesto, que se manifestava, inclusive, por meios não usuais de compor seus livros de poesia em folhas mimeografadas. Eram chamados de marginais, abordando bastante questões políticas, de costumes, sexuais, ou da estrutura social de uma maneira geral, em linguagens diretas, quase prosa, onde a poesia surgia da espontaneidade. Em meu primeiro livro de poesia, Confete de Muitos Carnavais, aproximei-me deste grupo, como no início, como no micropoema de simbólico protesto contra o regime militar. Me autocito. A pátria toda reclama. Toda a pátria clama. Tira tuas botas ao ir com ela para a cama. Meu segundo livro de poesia, Passagens dos Anos, foi publicado pela Edições Pirata, bem significativa da poesia marginal, que nada oficialmente usava da gráfica da Fundação Joaquim Nabuco, em Recife, Pernambuco, em horas fora do expediente, naturalmente. No caminho poético, no meu caminho poético, seguiu por alguns livros, o tanto que minha sensibilidade e conhecimento necessitam transmitir em minha. Era melhor outra forma, mas tudo bem. Em minha relação pessoal quanto social com o meio, destacando seus desfavorecidos e o massacre ambiental de nossa irracionalidade. A forma narrativa que mais me parece levar à integração do ser com seu universo é o romance de formação, Bildungsroman, em alemão, que assim passou a ser conhecido a partir da publicação de Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister, de 1795, de Johann Wolfgang von Goethe. O gênero mostra, em princípio, o desenvolvimento moral, psicológico, estético, político, social de um personagem, de alguma forma levando à formação reflexiva do leitor. No século XX, Thomas Mann, por exemplo, simboliza a doentia crise europeia que culminou na Primeira Guerra Mundial num sanatório suíço, em A Montanha Mágica. E a esquizofrenia nazista na vida de um compositor de música puramente cerebral, em Dr. Fausto, que muita gente não sabe, influenciou bastante nosso Guimarães Rosa com o faustismo, né, do Grande Sertão. E que eu acho, aliás, o Dr. Fausto considero como um dos mais bem estruturados romances de todo o século XX. E a minha admiração por esse gênero, né? O gênero foi desenvolvido mais recentemente pela escritora portuguesa Teolinda Gerson,
em A Cidade de Ulisses. Durante alguns anos, compus o romance de formação Um Brasileiro, Voltas de um Eterno Mote, onde situo o meu tempo existencial no Brasil e no mundo através da vida de um diplomata carioca, num ambiente de eventos políticos e seu posicionamento humanista. Só não editei ainda por achar que essa função cabe a uma editora séria, que eu aprove e assim trabalhe pela sua divulgação, e não a mim, autor, cuja função foi criá-lo. Hoje, a maior parte das editoras pede ao autor para pagar e encarregar-se pela distribuição de seu livro, o que não me parece profissionalmente tão ortodoxo, e só ajuda a terminar o mundo com o fim da propagação de histórias, já quase não ocorrendo resenhas na mídia, indo, quando muito, alguns amigos num lançamento, não havendo distribuição em qualquer outra divulgação mais profissional. Serve mais para a vaidade do autor, que acaba com a maior parte dos livros guardados em casa. Não descrevo aqui o meu caso pessoal, que, afinal, cheguei aí, além disto, com prêmios como primeiro lugar num concurso de livro de contos da Associação Nacional de Escritores, ANE, de Brasília. Tive livro encomendado por editora, 17 livros publicados, aliás, alguns em mais de uma edição. Mas, de alguma forma, serve também para mim, esse que eu estou reclamando, uma vez que editora alguma tomou por encargo propagar-me, nunca distribuído minhas obras convenientemente. Não me posso queixar do trato por bons críticos que me resenharam Brasil afora, mesmo em livros como Pares Muito Especiais, de Fernando Pi, de 2014, que me inclui entre Proust, curiosamente. Ou do que é Feito Poeta, de Anderson Braga Horta, da Tesauro, de 2016, que eu reputo dos maiores poetas brasileiros vivos. E crítico também, e tradutor, aliás, também. O professor Marcelo Fernandes, que ora é mediador dessa mesa, no livro Hoje é Dia de Hoje em Dia, editora Multifoco, Rio de Janeiro, 2013, chegou a destacar-me dentro da tendência literária pós-moderna, com a, cito Fernandes, presença de intertextualidade refinadas e conexas. Acaba a citação. No texto é analisado pormenorizadamente meu livro Pela Internet, Novelas de uma Nova Era, da Entre Livros Editora Brasília, 2006. Destacando que cito Fernando de novo, o autor domina amplamente a técnica de todos os elementos da narração, enredo, personagens, tempo, espaço, narrador, tema e discurso, estruturando-os de forma notável. Fim de citação. Cito para colocar minha posição estética, que talvez, por representar uma modernidade não inteiramente na moda habitual das publicações atuais, os editores temam por publicá-la, mas que, no entanto, eu aposto como aguardada pelo leitor atual. O primeiro parágrafo do meu inédito, já citado romance Um Brasileiro, talvez explicite melhor a questão. Agora, meu autocito. Tempo e lugar marcam as pessoas. Em cada situação, sem mascarar preconceitos, educações datadas, entendimentos torcidos, perseguimos nossas essências. Quando a narrativa corrige as tolices de cada momento do passado, reinventando-o, pode ser pitoresca, esteticamente bem armada, telúrica, o que não é pouco, mas apenas rasteja nossos passos. É em busca do que somos que tempo e lugar, sem disfarces daqui e de agora, apontam diferenças, tornando-nos visíveis. Fim da autocitação. A minha narrativa, às vezes, se vale da metalinguagem para atingir proporções maiores,
de nossa introspecção sobre nós mesmos. E isto a torna mais condizente com as várias facetas de que somos formados, tentando evitar o fim do mundo, o fim de nós mesmos. Ilustro agora, para terminar, tudo que aqui tentei abordar por meio de 5 recentes poemas meus. Já preparado. Primeiro poema, quarta opção. O poema é parte plena, ponte de tudo ou apenas passagem pequena, com rumo, rima ou sem. Métrico ou desmedido, mesmo mítico, mesmo místico, voo do céu pelo chão, quer seja com sim ou com não, essência, demência, subverso, imerso, liga, visão. Pelos vagares dos mares, vão se formando passagens. Por dentro da mata densa, ouvem-se vozes do vento, vindas de todos os tempos. Dizei-me, pedras do momento e lugar, se é poema ou demência, a quarta opção, saída dos sonhos e especulações, após tese, síntese e antítese, a contrapor-se à análise complexa de toda a clássica dialética entre o saber e a sensação. Quando a cognição provém do intuitivo e a razão se tolhe em sentidos, o mundo se acolhe em Drummond, de mãos dadas com a existência. Pode conter material explosivo, a poesia que é parida em verso ou prosa, tanto em sentido quanto forma, toda burada ou de pé quebrado. Escapa às vezes desse objetivo e flui por via de aparência inacessível. O ser se completa num todo, afetivo reflexivo. Tudo que há se equilibra no ar. Passo pelo telhado da poesia e me refaço no espaço. Segundo poema. Procura. Procuro encontrar o dia que tive e perdi ao longo dos desencontros. Debaixo da cama ou por outros tantos cantos, não sei onde deixei aquele dia diferente, precisando procurá-lo pela estante em frente, no instante de fronte, por dentro do relógio antigo da parede. Aparentemente é parecido a todo e qualquer outro dia. Como voltar a tê-lo entre tantos trâmites vividos? Não há nada que eu busque tanto, por entre os disfarces de olhares lançados aos lugares conhecidos, para não ser repreendido por amigos, uma apressada apreciação de entardeceres, permitida como símbolo de um pouco da poesia medida e necessária, sem que nos julguem loucos. Está quase acabando. Por entre palhas e tralhas, quando bate uma brisa convidativa, lembro possuir um dia, vivido nas delícias de um rei, precisando encontrá-lo, estocá-lo, para os dias que não sei. Terceiro poema. Soneto em inglês. Recorda-te que muito sofreste, os desencontros, as diferenças. De que te adiantou a experiência? Estás de novo em face ao dilema. Os carros passam tão concentrados. Às vezes param, não sei porquê. Lá dentro vai gente mascarada, querendo viver seus personagens, que delas podes conceber tão escondidas por trás dos vidros contra as alheias curiosidades.
As ruas transmitem solidões, fechando fases, abrindo frentes entre passagens indiferentes. Quarto poema, integração. Eu sou árvore que dança, percorro grandes distâncias. Ao ver-se queimar o globo, sinto uma escassez no sangue. A vida vem poluída e meu estômago estraga. Meus membros foram quebrados na devastação dos morros. Perco o fôlego nos prados. Não consigo mais dobrar-me na sustentação da seiva pelos matizes do entorno. Por cortarem o meu tronco, tirando a exceção do verde, onde em relevo me vejo, se desfez a integração da mata plantada na alma, vibrante de meus sentidos. Eu me sinto destruído, na espera de recompor-me. Minha espécie é a multidão. Se o planeta não explodir, serei floresta de novo. Mas nada é definitivo. Quinto e último poema. Só a paz é justa. Se o comum assassino, nas traições e paixões desta vida, é tido por bandido, imagina o que atira sem nem saber se do outro lado está sua alma gêmea, pessoa amiga, voltado à torpe obediência de soldado. Por medo de ser preso no descumprimento às hierarquias irracionais, o soldado se torna assassino. Mata sem saber a quem por razões do inacessível Estado. Por obediência, coitado, não pensa. Ataca outros soldados seus iguais, suicidas boçais. Todo soldado se frustra, porque a guerra nunca é justa. Como querem classificá-la, superiores infernais, seguindo a tola teoria do tempo antiguinho de Santo Agostinho. Neste mundo de justa, há só a paz. E a poesia invade a prosa e as acepções distantes que fazem da guerra uma parte do direito das sociedades dedicadas a seguir instituições de qualquer caráter por tradição infame, não refletido nem sentido como gente. A poesia está além dos formatos. Vem do interior na percepção das alteridades, como das palavras de Eduardo Galeano, aqui traduzidas por mim, e que serve de uma epígrafe vinda ao fim. As guerras mentem. Nenhuma guerra tem a honestidade de confessar que mata para roubar. As guerras sempre invocam nobres motivos. Mata em nome da paz, em nome da civilização, em nome do progresso, em nome da democracia. E se essas mentiras não foram bastantes, aí estão os meios de comunicação, dispostos a inventar inimigos imaginários para justificar a conversão do mundo em um grande hospício, em um enorme matadouro. Muito obrigado. Muito bem. Após essa brilhante exposição do Gerson, vamos ouvir agora nosso confrade Lúcio Gil. Lúcio, você fala sobre o seu último romance, premiado, aliás, né, Prêmio Caralto de Souza, pela Academia Petropolitana de Letras, como melhor obra de prosa de 2023. Então, você vai falar para a gente sobre A Sombra das Cerejeiras, que é um romance que tem um pano de fundo como o Holocausto, não é isso? Então, vamos. A palavra é sua. Muito obrigado, Marcelo. Falar depois do Marcelo, falar depois do Gerson, é sempre um desafio, né? Mas a ideia aqui é a gente fazer um bate-papo. Eu queria convidar
vocês que estão sentados aí nas últimas fileiras, se vocês não se incomodarem, por gentileza, vocês virem mais para frente para a gente formar aqui um grupo de debate. Eu queria agradecer também a presença do meu amigo e presidente da Academia Petropolitana de Letras, Leandro Garcia, meu querido confrade, poeta Guedes Vaz. Temos aqui também a presença da presidente da Academia Brasileira de Poesia, minha querida Júlia Schaefer. Todos vocês que estão aqui, amigos de Petrópolis, amigos do Recreio dos Bandeirantes, amigos da Barra da Tijuca, muito obrigado pela presença. É muito importante, né, um evento como esse, onde a gente discute literatura, onde a gente discute ideologias, numa cidade que é um verdadeiro presente de Deus, né? Essa Petrópolis linda, né? Nossa cidade. Então, a proposta é falar sobre o desafio de romancear a Europa dos anos 40. Né? Eu não vou chamar de palestra, eu queria que fosse mesmo um bate-papo, meu querido Joaquim Eloy, baseado no meu livro, no meu romance A Sombra das Cerejeiras, que foi, como o Marcelo lembrou aqui, premiado com o Prêmio Caralta de Souza de Melhor Livro de Prosa de 2023 pela Academia Petropolitana de Letras, uma cerimônia linda que tivemos na terça-feira no Teatro Imperial. E, antes de começar a falar sobre isso, eu gostaria de falar um pouco do meu processo criativo, que eu gostaria muito, eu vou dizer a verdade, Marcelo, Gerson, eu invejo aquele escritor que faz aquele croquis, e eu acho até que o nosso amigo Leandro deve ser assim. E ele fala assim, eu vou falar sobre esse tema, eu vou ter tantos personagens, o Joãozinho, o Zezinho, a Mariazinha, cada um deles é isso, 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 e no final eu vou fechar assim. O meu processo criativo é totalmente oposto a isso. Né? Eu sento à mesa e falo, vou escrever um livro, escrevo a primeira frase. E aí a coisa vai andando e eu vou me ambientando e os personagens vão surgindo. Então, A Sombra das Cerejeiras foi um livro que foi escrito assim. Eu comecei a escrever e, na verdade, eu e minha esposa éramos recém-casados, morávamos num apartamento no Flamengo e o apartamento tinha 3 quartos e éramos só nós dois, não tinha nem pet, não tinha filho, não tinha nada. Então, tinha quarto sobrando. E tinha um quarto que era todo branco, com um sofá vermelho e um computador. E eu gostava de estar naquele quarto, mas eu tinha que arrumar alguma coisa naquele quarto para fazer. Então, eu falei, vou escrever um livro. E ali eu sentei e comecei a escrever. E aí eu fui me ambientando e fui vendo que era um romance de época que acontecia na Europa nos anos 40. E os personagens foram surgindo e tem uma hora que eles tomam vida de uma forma que o escritor, no meu entender, passa a ser um espectador e começa a seguir a história de cada um. A liberdade de cada personagem de ter, né, de ser dentro daquela história. Só que esse meu estilo tem um perigo, né? Você cai na cilada dos personagens. Eu, de repente, fui levado para a Segunda Guerra Mundial. E, quando eu vi, eu estava de frente para o Holocausto. Isso me trouxe alguns desafios. O primeiro desafio é que, a partir daquele momento, o meu romance passava a ser um romance histórico. E existe uma total diferença do romance histórico, porque o romance histórico, além de todo o seu valor literário, né, ele requer uma profunda pesquisa sobre aquele tema, no caso do meu livro, o Holocausto, que é um tema tão delicado e que merece todo o nosso respeito. E eu, não sendo nenhum expert sobre o assunto, sobre Segunda Guerra, naquele momento, eu parei e falei, eu preciso estudar, porque quando eu mencionar qualquer dado referente ao Holocausto dentro do meu romance, dentro da minha ficção, eu quero mencionar esse dado com categoria, com respeito, né, da forma mais fidedigna possível. Então, na época, eu parei de escrever, peguei o avião, fui para Washington,
fiz laboratório uma semana no Museu do Holocausto em Washington. Então, essa foi a minha primeira... eu digo que o livro é uma jornada, é uma aventura, primeiramente para o escritor, depois para quem o lê. E esse foi o primeiro assim, desafio que eu tive, porque estar dentro do Museu do Holocausto em Washington, vou dizer que não é para qualquer um, e para mim foi muito difícil. Eu me lembro que nós fazíamos um tour, eu estava sozinho, nós fazíamos um tour por dentro do museu, aí, em determinado momento, no meio da trilha que existe dentro do museu, havia um vagão de trem, que era um vagão dos trens que levavam os judeus. Eu falo judeus, gente, na sua maioria judeus, na grande maioria, mas também havia os gays, havia os afrodescendentes, havia, enfim, os ciganos, né, outros povos que foram vitimados pelo Holocausto, que eu considero uma das maiores manchas da nossa história, né? Claro que nós temos tantas outras, nós temos a escravidão aqui, o Holocausto, a gente está falando de um período de 5 anos, um pouco mais, porque começou um pouco antes da Segunda Guerra, né, essa perseguição, mas a gente tem a escravidão que durou 3 séculos, né, e que eu pretendo um dia escrever um romance histórico que aborde esse tema também. Mas, bom, o vagão estava na minha frente e nós tínhamos que atravessar o vagão, entrar por um lado, sair pelo outro para continuar na trilha. E eu entrei naquele vagão, olhei para um lado, olhei para o outro, o vagão vazio, e não consegui sair dali. Ali me deu uma surtada, uma crise de choro, de desespero, e aí um segurança do museu, que deve estar acostumadíssimo com essas reações, veio, senhor, deixa eu lhe ajudar e tal, me tirou do vagão, me trouxeram água e eu continuei no tour, mas eu só estou mencionando isso como para ilustrar o que foi, a experiência que foi escrever um romance histórico que abordasse um tema como esse. E ali, nesse museu, eu consegui informações como sobrenomes que eu pudesse utilizar, detalhes, como, por exemplo, nos campos de trabalho forçado, os internos tinham apenas uma refeição diária, que era uma sopa que tinha apenas 20 calorias. E eles tinham que quebrar pedras e carregar pedras e fazer um esforço extraordinário com uma única refeição de 20 calorias por dia. Então, são esses detalhes que ilustraram o romance, né, e que foram coletados através de pesquisa e de laboratório. Na volta de Washington, eu parei em Nova York e fui no Museu da Herança Judaica, em Nova York também. É uma outra visão também muito interessante desse episódio. Então, esse foi o primeiro, a primeira questão, né? Estar diante de um romance histórico e de um tema tão delicado. Depois veio um outro desafio, que ok, eu estou conhecendo o lado ruim do ser humano, eu estou conhecendo o mal, o que eu vou fazer com isso? Porque não é apenas você ter o conhecimento. Eu, como escritor, tinha que dar vida a isso dentro do romance, até porque havia personagens no romance que eram os nazistas, e eu precisava dar vida a eles com todo aquele mal ali que eu estava conhecendo, que estava me chocando, que estava me impactando. Alguns momentos eu parava de escrever e falava, não, eu não posso colocar isso no papel, não tenho necessidade de chegar nesse nível, né, nessa história, mas eu precisava tanto encarnar, né, as vítimas como os algozes. Então, lidar, né, quando a gente escreve, lidar com essas diferenças, né? E aí eu vou dizer para vocês, eu não sei se vocês concordam, mas aí é lidar com as nossas dualidades. Todos nós que aqui estamos, logicamente, né, que sem comparação, né,
com um nazista, mas todos nós temos o lado ruim e temos o lado bom. Nós é que escolhemos qual lado nós devemos aflorar, e esse é o grande processo da nossa evolução, né? Evolução espiritual, evolução como seres humanos, né? É a nossa escolha, o nosso livre-arbítrio de escolher qual lado a gente quer aflorar. Mas mesmo aqueles que escolhem, né, o lado bom, quando pisam no nosso calo, muitas vezes o lado ruim aflora também, né? Então é essa dualidade que o ser humano que todos nós somos, que talvez seja utilizada pelo escritor naquele momento para dar vida a algo que ele mesmo condene, né? Como comportamento, como atitude. Uma outra situação que me impressionou muito foi né? O nazismo estava implementado na Segunda Guerra Mundial, os judeus, os ciganos, os negros sendo perseguidos. Mas por que a população toda estava aceitando isso, né? Então, é muito fácil a gente dizer assim, não, o Hitler ou o general XPTO era nazista, esse era o regime, tá, mas e toda a população, né? Não só na Europa, né? Quem estudou aqui, como a minha esposa estudou o caso da Olga Benário, foi o TCC dela na Universidade de Relações Internacionais, sabemos, né, que nós tivemos aqui, só para mencionar um caso, o caso da Olga, né, que também foi entregue. Então, por que, né, que se o nazismo foi, né, tão bárbaro, se foi algo tão cruel, como que tinha toda essa aceitação? E eu também fiquei pensando que nós não estamos falando de algo que aconteceu na Idade Média. Quando os campos de extermínio estavam a toque de caixa, né, funcionando em escala quase industrial, meus pais eram pré-adolescentes. Então, se eles fossem judeus, teriam sido exterminados na Europa, né? Meu pai até era português, já faleceu. Então, eu fico imaginando que é algo que aconteceu, que se eu esticar o braço aqui atrás, eu quase toco nisso. Foi muito perto da gente, né? E aí está uma grande importância desse e de tantos outros livros que falam sobre isso. É manter viva a memória do Holocausto como algo, novamente, eu repito, né? Eu menciono o Holocausto porque é o que o livro aborda. Existem uma série de outros episódios. Mas manter viva a memória do Holocausto como algo que o ser humano é capaz, né? Nós hoje temos a situação dos negacionistas que negam o Holocausto. Uns acreditam que foi algo exagerado, outros acreditam que nem aconteceu, outros acreditam que seja conspiração política ou ideológica, outros acreditam que os judeus morreram, sim, nos campos, mas morreram por doença, por falta de higiene, e não em fornos crematórios, por exemplo. Então, por que isso? E por que isso, né, uma ideologia como essa, atrai tantos jovens? Se vocês fizerem uma pesquisa sobre o neonazismo, vocês vão ver que o neonazismo ele surgiu aí nos anos 80 novamente e que cresceu nos últimos 5 anos, no Brasil, cresceu 270%. Estou falando de Brasil, mas, logicamente, que no mundo todo existem esses movimentos. Eu acredito, né, que, por conta até das redes sociais, hoje seja muito fácil um regime radical desse conseguir chegar até os jovens. Aí eu vou dizer novamente, né, onde é que está o nosso papel de conversar com os nossos filhos, de estar presente na vida dos nossos filhos, em nossas casas, né, de saber o que eles estão acessando nas redes sociais,
de saber qual o conteúdo que está chegando até eles, porque hoje é muito fácil um neonazista, uma pessoa assim, chegar até um filho nosso dentro da nossa casa, por conta das redes sociais. Então, oi. Tem um aviso de alguma questão relativa a tempo. Deixa eu aproveitar e te fazer uma provocação. Okay. Sim. Aqui. Você acha que o seu livro, obviamente, tocando nesse assunto, com esse pano de fundo, em plena pós-modernidade, ele, de certa forma, ele toca nessa ferida, nesse momento em que a gente tem esse flerte, um pouco mais do que um flerte com esse extremismo? Sim, com certeza, né? Com certeza. Quer dizer, o livro está na 3ª edição, ele foi primeiramente lançado em 2007, mas é um tema que nunca sai, né? Ele está sempre em voga. Mas hoje, né, como você mesmo está dizendo, nós temos, por conta, né, de questões políticas e conflitos aí internacionais, nós temos novamente um debate sobre o Holocausto no mundo, né? Alguns questionamentos sobre o Holocausto novamente. Quer dizer, essa palestra hoje até coincidiu, né, com esse momento. Eu acredito que sim. E acredito que seja importante que essas coisas sejam esclarecidas, porque não é possível que a gente fale apenas por falar, sem a pesquisa, sem o conhecimento, sem a história, porque se esse tipo de abordagem, por exemplo, negacionista, né, com relação a algo que aconteceu, ele permanece por muito tempo, em gerações futuras, a verdade já vai ser aquilo. E aonde que fica a história? Né? Aonde que fica exatamente aquilo que aconteceu? E eu digo, a gente deve sim lembrar, não como uma cobrança, né, de uma dívida, mas como mantendo vivo, né, mantendo viva a memória de algo que foi muito ruim que aconteceu e que a gente precisa evitar que aconteça outra vez, entendeu? Em algum momento, obviamente, você seguiu, né, uma linha, né, de condução dos personagens. Sim. Em algum momento, uma personagem te contrariou, né, a partir do momento que você dá vida a elas, e com você certeza. dá uma condução às personagens, obviamente, com uma percepção, né, do que você gostaria de escrever. Em algum momento você foi contrariado? Com certeza, com certeza. E, olha, eu vou dizer que os personagens que me contrariam são os que eu fico mais fascinado, porque são os que me desafiam. Tem, num outro romance meu, O Maestro das Baleias, tem uma personagem que eu sinto muita saudade dela. No momento que eu estava escrevendo o livro, eu tinha verdadeiras discussões com ela, e, em alguns momentos, as respostas que ela dava eram respostas que me desafiavam, que me faziam refletir, pensar. E o nome dela é Marluce, é do romance O Maestro das Baleias, e eu realmente sinto muita saudade dela. A mesma coisa na Sombra das Cerejeiras. Está com horário? A gente tem 5 minutos. Está ótimo. Eu vou precisar correr aqui para encerrar, mas eu queria dizer isso, né? Dos alertas que esse livro trouxe para mim e que eu acredito que também traga para os leitores, logicamente, que um livro, depois que ele é escrito, ele não pertence mais ao escritor, ele pertence a quem o lê, e cada um tem a sua interpretação. Quem não conhece, quem não leu, vai estar sendo lançado novamente hoje, às 19h, naquele espaço de autógrafos ali. Mas foram os alertas que esse livro me trouxe, que foi exatamente isso, né? O fato de ter sido algo que aconteceu tão perto, o fato de hoje ser mais difícil que um nazismo aconteça, né, nessas proporções, mas impossível não é, né? Até porque a gente tem hoje outras facilidades, como as redes sociais, como a internet, para essas coisas acontecerem. Nós, que somos brasileiros, nunca vimos tantos ataques às escolas como ultimamente, né? Isso é uma coisa que, para a gente, era coisa de Estados Unidos, aquele povo que é doido, né? Mas não é assim. Acontece, e aconteceu no Brasil com uma certa frequência, né? E
A mensagem do livro é o combate ao preconceito, né? Não somente a essa questão ideológica, política, mas o preconceito, combate à homofobia, né? Combate ao racismo, a todo tipo de preconceito, porque o preconceito é algo que freia a evolução da humanidade, é algo que atrasa a gente. E é preciso que a gente se livre, de uma vez por todas, das amarras do preconceito. Eu gostaria de bater papo com vocês por mais tempo, mas eu acho que o nosso horário aqui, né, Marcelo? É uma pena. A gente, na verdade, poderia... Um assunto para se estender por muito mais tempo, sobretudo com duas vertentes tão interessantes, dentro da modernidade. Quer dizer, a gente, num momento de uma feira literária, que é um evento absolutamente moderno, né, em termos de literatura brasileira, a gente está falando de anos 80, 90 para cá, com dois autores pós-modernos, né, com vertentes tão ricas para a gente se estender, mas, infelizmente, nosso tempo está esgotado. Eu queria, inclusive, ter feito uma outra, talvez aqui um bate-bola, né, um ping-pong mais ativo, mas, infelizmente, a gente guarda para uma outra ocasião, com certeza a gente vai ter essa oportunidade. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos, agradeço ao Gerson Vale, agradeço ao Lúcio Gil. Pessoal, boa tarde. Eu sou Leandro, um dos curadores do evento, mesmo para agradecer a presença de todos. E, conforme o Marcelo falou agora, pedir desculpa por não podermos ficar mais tempo num debate, porque é um pouco produção em série. Então, agora tem uma outra atividade, depois tem outra, vai até o fim da noite. Com isso, sai um grupo, entra outro, sai um, entra outro, sai um, entra outro. Então, assim, é só para justificar o porquê da gente não poder fazer um debate mais estendido. Agora, nada custa a gente bater papo, o espaço é nosso, o palácio é nosso, fiquem à vontade, a casa é de vocês, tá? A gente está muito feliz com a presença de todos e, realmente, a cidade virou a capital brasileira da literatura até domingo. Então, é apenas para justificar o porquê da gente não poder se estender mais um pouco, uma vez que são atividades todas cadenciadas no nosso cronograma. Marcelo, desculpa. Obrigado. Então, mais uma vez, agradecer, guardar essa possível extensão para um outro momento, com certeza, mais rico, em que a gente vai poder fazer algumas tabelinhas. Diga, Gerson. Ah, sim, por favor, despedidas. Desculpa. Por favor, Gerson. Eu vou ler seu livro, tem dúvida que esse assunto me interessa muito. Inclusive, eu citei aqui um livro que descreveu o nazismo na época, que logo após ele ocorrer, que o Thomas Mann escreveu o Dr. Fausto, entre 46 e 49. E é sobre o nazismo. E ele pôs como símbolo, uma coisa curiosíssima que ele faz, de fazer o dodecafonismo, que é um tipo de música, que seria cerebral e não sentimental, como sendo uma doença, que essa doença tomou a Alemanha toda. E são várias características. Agora, só, desculpa, para despedir, tem que despedir, e eu sei que nós começamos aqui também atrasados. E eu lembro, outra coisa, muito bem levantado, viu, Gil? Muito bem levantado por você, que é um assunto que me interessa muito, eu tenho lido muito também a respeito, que, na verdade, o nazismo está estreitamente ligado a um fenômeno maior, que, na época, chamou-se fascismo, apesar da palavra ter nascido na Itália, em 1920, na década perto de 20, enfim, o fascio, que tinha um significado todo da história italiana, mas esse fascismo é o nazismo que depois repetiu as mesmas princípios e que no mundo ocorre sempre. Já tinha ocorrido muitas vezes antes, continua ocorrendo. Cada vez que aparece algum político falando em tortura, falando de não acreditar que o mundo é redondo, ou qualquer coisa assim, querendo afirmar-se contra a ciência e contra princípios humanísticos, é o fascismo que está renascendo. E isso acontece sempre. E, hoje em dia, infelizmente, isso está acontecendo muito no mundo todo. Temos o caso do ex-presidente dos Estados Unidos, que ameaça voltar. Temos, inclusive, o que mais choca é que as pessoas que sofreram o Holocausto, que não foi o único na história, o Holocausto desde o Roma Antiga, desde o Egito Antigo, a história toda está cheia de Holocausto, não foi inventado. Mas, enfim,
Isso está acontecendo agora, inclusive, o que mais choca no nosso tempo, com o povo que sofreu esse holocausto, em outro povo. Bom, não preciso dizer mais nada. Muito obrigado, Gil. Eu vou ler seu livro. Toda certeza. Só agradecendo a vocês a presença e até o próximo, né, evento, né? Vamos torcer aí para a gente se encontrar novamente quanto antes. Um grande abraço, viu? Obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigado.